De que é feito tudo que existe no mundo? Seres vivos, elementos naturais e até mesmo os objetos manufaturados pelo homem. Tudo que existe no universo e o próprio planeta onde vivemos é feito de matéria. Uma das explicações para o surgimento da matéria é a teoria do Big Bang, ou Grande Explosão. Após muita pesquisa e muitos debates, cientistas chegaram à conclusão de que há bilhões de anos, uma grande explosão, conhecida como Big Bang, liberou matéria para que se criasse o universo inteiro, inclusive nosso planeta. Essa é a teoria mais aceita hoje sobre a criação do universo e da própria matéria. Mas ela não explica uma coisa. O que é matéria? Para a ciência, matéria tem um significado específico. Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. Uma pessoa, uma cadeira, um alimento, o ar. Muitas vezes nós tendemos a considerar que aquilo que nós vemos é matéria. Está errado. Por quê? O ar nós não conseguimos enxergar. Entretanto, ele é matéria porque ocupa lugar no espaço. A matéria é feita por partículas, por partes muito pequenininhas. Para explicar do que é feita a matéria, muitos estudiosos criaram diferentes teorias ao longo de mais de 2000 anos de estudo. Os antigos percebiam que os elementos eles eram os responsáveis por dar forma às coisas que existiam no universo. Antes dos elementos, tudo era atribuído a uma questão divina. Eles imaginavam que elementos químicos seriam substâncias, substâncias que formam a matéria, que estão ao nosso redor. O grande pensador, ou o primeiro pensador, seria Tales de Mileto. Para Tales de Mileto, tudo que existia no universo, ele vinha de um elemento que era a água. Para Anaxímenes, as coisas vinham do ar. Para Anaximandro, as coisas vinham de um meio externo, de uma força invisível, de uma força incomensurável. Aristóteles, grande filósofo, imaginava que a matéria era contínua. Como assim? Ela seria uma coisa só. E ela seria a combinação de 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Dessa maneira, Aristóteles conseguia explicar tudo aquilo que é seco, tudo aquilo que é úmido, tudo aquilo que é frio e tudo aquilo que é quente. Além disso, ainda tem a participação dos atomistas nesse caso, em que tudo ainda assim era originado de um único elemento, nesse caso, o átomo. Demócrito e Leucipo imaginavam que a matéria era formada por átomos. Dalton dizia que o átomo é uma pequena partícula de formato esférico. O átomo é a partícula fundamental da matéria e, portanto, de todas as substâncias. Os prédios, as árvores, as ruas, os carros, eu, você, somos todos feitos de matéria. Você já sabe que a matéria é formada por átomos. Podemos concluir, portanto, que somos todos feitos de átomos. Entre as características dos átomos descritas pelos estudiosos da antiguidade, algumas permanecem nos modelos atuais. Os átomos são invisíveis, homogêneos. Mas como os átomos podem formar coisas tão diferentes como você e eu? A resposta veio ao vapor. Mais especificamente, foram as máquinas movidas a vapor que ajudaram os cientistas a entender melhor a estrutura dos átomos e, portanto, da matéria. Entre os cientistas que começaram a estudar a estrutura atômica estava John Dalton. No século XVIII, o desenvolvimento de máquinas a vapor acelerou o estudo dos gases. Para construir máquinas melhores, foi necessário entender a natureza do vapor e como ele se formava. Dalton se perguntava se o vapor d'água seria um gás, mas descobriu que não era. O vapor é a matéria no estado gasoso. Mesmo assim, Dalton percebeu que o vapor e os gases se comportavam de maneira semelhante. E essa descoberta o levou a pesquisar as propriedades dos gases. Para explicar essas propriedades, Dalton imaginou que os átomos eram bolinhas muito pequenas e que cada elemento químico era formado por um tipo de bolinha. Elemento químico é o conjunto dos átomos do mesmo número atômico. Um átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Mas, na verdade, existem átomos que têm um próton, existem átomos que têm 2 prótons, existem átomos que têm 3 prótons
E nós conhecemos átomos que têm até 118 prótons. Átomos que têm o mesmo número de prótons, nós chamamos de elemento químico. A ideia de elemento seria a parte elementar da matéria. Né? Por exemplo, do que realmente a matéria é feita. Eu poderia exemplificar dizendo que o elemento químico é como se fosse uma nacionalidade. Nacionalidade, por exemplo, o que é um italiano? É uma pessoa que nasce na Itália. O que é um brasileiro? Uma pessoa que nasce no Brasil. O que é um elemento químico? Todos os átomos que têm o mesmo número de prótons. Depois de Dalton, outros cientistas propuseram novos modelos atômicos. Mas foi só no século XX que se chegou ao modelo clássico de átomo. Os elétrons estão sempre em movimento ao redor do núcleo, como se fossem os planetas, em órbita ao redor do Sol. Mas as pesquisas não pararam por aí. Uma das mais recentes descobertas sobre a estrutura da matéria fala sobre o bóson de Higgs. O nome parece complicado, mas a gente explica. Bóson é um tipo de partícula, e Higgs é o sobrenome do cientista escocês Peter Higgs, que elaborou essa teoria nos anos 60. Mas só agora os físicos conseguiram comprová-la. Teoricamente, ele seria uma partícula que teria surgido no universo milésimos de segundos após a grande explosão do Big Bang. Muita energia foi produzida no Big Bang. Aí fala para mim, como é que essa energia se transformou em massa? Essa é a grande dúvida. Então eles acham que o bóson de Higgs vai trazer a resposta. O bóson de Higgs ele só foi confirmado mesmo em abril desse ano. Mais precisamente no dia 14 de abril de 2013. Além de ser a partícula, ele cria um campo chamado campo de Higgs. E o campo de Higgs faz isso. Ele proporciona massa às coisas, fazendo com que elas percam o movimento. E aí ele proporciona o surgimento de objetos, de moléculas e de átomos. Para testar essa teoria, foi construída uma máquina gigante na fronteira entre França e Suíça. O LHC é um acelerador de partículas muito maior que este aqui, da Universidade de São Paulo. O acelerador de partículas é usado para fazer diversas experiências com átomos e descobrir mais sobre eles. Basicamente, funciona como uma grande centrífuga, faz com que os átomos batam uns contra os outros. Com o LHC, os cientistas querem reconstituir o mesmo cenário da grande explosão, que deu origem ao universo. Foi a partir de experiências com máquinas como essas daqui, que eles encontraram a tal partícula de Higgs. Agora eles tentam entender se essa partícula se comporta como eles imaginaram que ela teria se comportado depois da grande explosão. Se estiverem certos, terão mais uma evidência de que o universo inteiro surgiu a partir de pequenas partículas. Terão mais uma prova de que tudo começou com Big Bang.